Olá, pessoal! No episódio de hoje do Ponto de Pergunta Cast, nós estamos recebendo a professora, artista, pesquisadora das artes cênicas, Mônica Mesquita. Ela é mestre em artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora do curso de licenciatura em teatro do IFE e é também parecerista dos editais das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Frânio, é um assunto bem interessante, né? Bastante interessante, pouco divulgado, né? Por isso que o Ponto de Pergunta trouxe esse tema hoje para os fazedores de cultura que querem se aventurar, né, no próximo ano em um desses editais. Exatamente, um assunto bem extenso. Mônica, seja bem-vinda ao podcast Ponto de Pergunta. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Frânio, Liliane. Tá. Então, Mônica, vamos começar perguntando sobre essas leis, né? As leis, principalmente as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Vamos falar um pouquinho o que são essas leis e a importância delas para quem faz arte e cultura hoje. Então, eu acho que a primeira coisa que seria interessante a gente colocar é o que são essas leis de incentivo à cultura que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, assim, historicamente, a gente já teve várias outras leis, né? Uma delas, que atualmente ainda tem a Lei Rouanet, que eu acho que às vezes ela é um pouco discriminada, até por pessoas que não conhecem, não sabem o que é a Lei Rouanet, né? Porque a Lei Rouanet é uma importante lei federal que tem de fomento à cultura, né? A Lei Rouanet, ela é um repasse, né, do imposto, que é passado o governo não passa diretamente um recurso pro artista, né? Vamos até detalhar ela daqui a pouquinho, a Lei Rouanet. E também, mais recentemente, a gente tem duas importantes leis, que são a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que surgiram na época da pandemia, né? Que são duas leis que surgiram de caráter emergencial, né? Porque a área artístico-cultural foi uma das áreas mais afetadas, né, durante a pandemia, né, os profissionais da área, vou dizer, os profissionais da cultura de forma geral. Não apenas os artistas, mas todo o segmento da área, né? Que a gente vou falar de forma ampla, os trabalhadores da cultura. Desde o bilheteiro, ao iluminador, ao sonoplasta, né, o cenógrafo. Né? As duas contemplam todos os segmentos? Então, a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, elas são muito parecidas, né? Ambas surgiram na época da pandemia de um caráter emergencial para ajudar esses profissionais da área artístico-cultural, que foi uma das áreas mais atingidas na pandemia, né? A gente teve uma época, eu que estou nessa área há muitos anos, teve uma época assim de ter até cesta básica, né? Os sindicatos, né, da área artística ter que fazer cesta básica. Por quê? Porque quem trabalhava nessa área simplesmente ficou sem trabalhar, né? Ficou parado, né? E ambas as leis, né, elas surgiram... Os nomes delas já são para homenagear dois grandes artistas, né, que faleceram em decorrência da Covid, né? Então, o Paulo Gustavo foi a primeira lei. Ela surgiu um pouquinho antes, em homenagem ao ator Paulo Gustavo, que é bem mais conhecido, né? E de caráter emergencial. E posteriormente veio a Lei Aldir Blanc, também de caráter emergencial, como homenagem ao compositor Aldir Blanc, que é um pouco maravilhoso, né? Que é menos conhecido do que o Paulo Gustavo, mas o Aldir Blanc, ele é muito conhecido nacionalmente, internacionalmente, autor do Bêbado Equilibrista, né? Kid Cavaquinho, dois pra lá e dois pra cá. Então, assim, ambas as leis, elas surgiram de caráter emergencial, né? E elas se parecem no sentido de que elas também pensam na descentralização desse recurso. Então, o recurso da lei federal, ela não vai direto para o artista lá de Campos, lá de São João da Barra, né? Ou uma cidade lá do interior do Nordeste. Essa lei, a ideia é que o Ministério da Cultura, né, através de repasse de recursos para o Estado e município, é quem vai gerir essa verba através dos editais, para democratizar esse acesso também de uma forma
que o recurso chegue no artista e trabalhador da área artístico-cultural que esteja na ponta, que esteja lá na cidade, né, no Brasil inteiro. Mas de que forma a prefeitura entra nessa questão? Nessa questão, de que forma? Então, ambas as leis, tanto a Aldir Blanc quanto a Paulo Gustavo, vamos supor, as prefeituras, os estados e municípios saiu a lei federal, né? Então, o Ministério da Cultura, ele abre umas demandas, né, de parcerias entre os estados e municípios. Então, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro cumpriu, né, ele entrou fez esses termos de parceria, com documentação e tal, e vem uma verba, um repasse para o Estado do Rio de Janeiro, e através de editais, né, o Estado publica editais para que aí os trabalhadores, os artistas, né, as empresas, porque às vezes tanto nos editais pode ser pessoa jurídica, pessoa física também, né, e aí publica os editais. No caso do Estado do Rio de Janeiro, assim como São Paulo, Minas, Alagoas, vários. E parte do recurso, ele é administrado pelas prefeituras. Então, por exemplo, no Estado do Rio, nem todas as prefeituras fizeram esse termo de adesão, né, para gerir esse recurso, porque também tem que ter E se não fizer o termo de adesão, não chega o edital, não abre o edital, porque aí não vem o recurso para a prefeitura especificamente gerir. Então, no caso da prefeitura de Campos, a prefeitura fez através da Fundação Cultural, né, aqui da cidade, fez essa parceria direta. Então, ela recebeu um recurso para gerir esse recurso aqui no município. Na verdade, então, a prefeitura intermedia, né, o processo. Seria isso. Não só a prefeitura de Campos, mas todas as outras prefeituras. Todas que aderem, né? Todas que aderem. Esse termo de adesão, né? Você tem feito oficinas, cursos para preparar, né, esse público, porque ele tem uma série de nuances, né, detalhes, esses editais, não é isso? Então, na verdade, a gente percebe que no caso, por exemplo, da Paulo Gustavo, das leis, né, Paulo Gustavo e Aldir Blanc, elas surgiram inicialmente de forma emergencial. Só que, por exemplo, o Aldir Blanc, né, a Lei Aldir Blanc, ela se tornou um programa nacional, né, Aldir Blanc. Então... O Paulo Gustavo não, O Paulo Gustavo não. Então, mesmo posteriormente, quer dizer, ainda não, ainda não. Mas a Aldir Blanc, ela se tornou um programa. Então, a gente teve, por exemplo, o ciclo 1, que foi na época da emergencial, e a gente teve o ciclo 2, que inclusive que está agora entre o ciclo 2, que são outros editais, né? Mesmo posterior à pandemia, a gente teve uma continuidade dos editais, né, de fomento. Então, a gente acredita que ela vai ser contínua, né? E aí, por isso, esses cursos, né, por essas isso, esses oficinas... cursos, né? Porque, assim, desde aqui, por exemplo, aqui em Campos, eu participei como avaliadora e parecerista, inicialmente da Paulo Gustavo, que foi primeiro. Então, a gente percebia que tinha uma certa dificuldade, né, da comunidade local, né, dos artistas e dos fazedores de cultura, dos trabalhadores. Eu não gosto muito do termo fazedores de cultura, porque eu acho que todos nós somos fazedores de culturas. Mas os trabalhadores da área artístico-cultural, né, da área cultural. Porque o edital, ele é um regulamento. Então, o edital é selecionar o melhor projeto. Então, ele que regulamenta todos os critérios, né, de habilitação, de uma parte técnica. Então, ele é meio burocrático mesmo. Pois é isso que eu queria perguntar. O leigo acha que chegou lá, preenche o edital e acabou. Não é isso, né? Você tem uma série de coisas para você... Pré-requisitos para preencher. Então, das questões também que eu acho interessante nas leis, tanto na Paulo Gustavo quanto na Lei Aldir Blanc, que é essa questão da descentralização do recurso, e que o recurso chegue realmente no artista, né, no artista local, e quem realmente está contribuindo para a questão cultural da cidade, e para fomentar inclusive a cultura local da cidade, né, de cada cidade, pelo Brasil afora. Então, por exemplo, a gente tem o edital, o edital é extremamente burocrático. Então, esse edital, ele é o regulamento. Então, o edital, ele tem lá um objetivo, ele tem uma justificativa, ele tem
uma planilha que tem que ser, que tem um critério, até como fazer elaborar uma planilha de custos, né, um orçamento. Ele tem um cronograma que tem que atender, né? Então, assim, ele é um pouco burocrático. E às vezes, né, o artista, ele não está muito preparado. Então, uma das questões aqui inicialmente, por exemplo, não só em Campos, né? Eu estou dando o exemplo de Campos, mas é uma questão no Brasil inteiro. É que muitos proponente é o nome da pessoa que propõe o projeto, né? Que aqui em Campos, por exemplo, o proponente poderia ser tanto uma pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, quanto pessoa física, né? Coletivos, que eu acho interessante, às vezes coletivos de mulheres, coletivos quilombolas. Então, a ideia aqui, que eu achei foi bem interessante, é de centralizar realmente esse recurso para o artista que às vezes não tem uma empresa regulamentada, mas para que essa verba chegue para ele também. E aí, só uma colocação. E aí, as oficinas, elas surgiram para isso, né? Daí. Porque no início, muita gente era desclassificada por erros bobos, assim, né? Falta de algum documento, questões que eram certidões. Às vezes, não se atentarem a detalhes da planilha, né? Da planilha de orçamentária, né? Por exemplo, a planilha orçamentária, ela, pela lei federal, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, 10% do orçamento tem que ser direcionado especificamente para questão de acessibilidade. Então, o orçamento que o proponente que não coloca isso na planilha já está fora. Né? Então, ele já está fora. Então, tem que estar atento também a esses detalhes do edital, né? Do edital. E você estava comentando também, só para concluir, que é importante um produtor para isso, é isso? Então, dentro dessa... assim, a gente fez uma série de oficinas, e uma coisa interessante, assim, importante também é o papel do produtor, né? Eu acho que é uma demanda que a gente percebe que... Eu sei de várias pessoas que trabalham com produção aqui em Campos, mas eu percebo que quase todos, eu sei que está tendo muita demanda. Que o produtor sabe de todas essas regras, seria isso? Ia facilitar? Então, o produtor é essa pessoa que vai administrar isso, né? De certa forma. Ele vai fazer, ele vai saber como elaborar um projeto, ele vai... Essa parte burocrática, porque não é só elaborar o projeto. Então, hoje é tudo feito de forma online. Então, por exemplo, uma pessoa daqui de Campos, né? Um artista. O artista, às vezes, ele não está preparado para fazer, ele não estudou para isso. E o produtor é uma pessoa que está sempre atenta aos editais que surgem, essa parte burocrática de habilitação de documentos, planilha, e principalmente por uma questão também importante, que é a questão dos acertos, né? Como fazer o acerto e a prestação de contas também. Exatamente, a prestação de contas. O produtor, ele administra tudo isso, né? Porque quem faz cultura, quem faz arte, não está acostumado com esse universo da administração, nem sempre, né? Nem sempre. Se especializam também nisso. Então, tem aquele que tem esse papel de administrar. Até para o outro ficar mais livre para criar, Tanto que, vou dar um exemplo, na licenciatura em teatro do IFE, que é um curso especificamente da área de arte, né? A gente tem uma disciplina que é para produção e gestão cultural, porque a gente viu a importância disso. Interessante. Uma coisa interessante é que vários alunos nossos que às vezes passam pela disciplina têm mais facilidade em fazer um projeto, né? Por quê? Porque a estrutura de um projeto, de um edital, por isso que a gente está falando de várias leis, né? Seja da Rouanet, seja da Aldir Blanc, seja da Paulo Gustavo, ou de outros editais, ela é relativamente parecida, né? A estrutura geral, ela é relativamente parecida. Então, por exemplo, se é um segmento, né, na área de audiovisual, normalmente pede uma sinopse, o roteiro, de que se trata, o cronograma, pede a gente tem que se atentar também à questão da equipe, né? A equipe. Então, isso tudo, ele não muda tanto, né? Muda alguns detalhes, mas a estrutura básica, né? E isso tudo o produtor, ele vai ter essa expertise, né? Expertise mesmo. Tem sido contemplados todos os segmentos?
Então, com relação aos segmentos, né? Outra coisa que sempre perguntam, né? Nos cursos e tal, quais são os segmentos? Então, assim, vou dar um exemplo. Às vezes, saem algumas verbas, né, a nível federal, especificadas para tal segmento, né? Por exemplo, o segmento, a gente teve na Paulo Gustavo, por exemplo, um percentual do recurso a nível federal específico para o audiovisual, né? Para o audiovisual. Eu acho que foi a maior parcela. Assim, foi a maior parcela. Só que Aldir Blanc, por exemplo, os segmentos, eles, apesar, ela fala de vários segmentos que podem ser contemplados, mas, por exemplo, ela deixa isso para que as prefeituras, por exemplo, determinem quais segmentos são mais importantes para aquela cultura, né? Para a cultura local mesmo da cidade, para os profissionais da cidade. Então, às vezes, aqui em Campos pode ter segmentos diferentes de um segmento de uma cidade do Nordeste, de Minas ou de São Paulo. Então, assim, por exemplo, aqui em Campos, a prefeitura como gestora, né? Ela fez entre a comunidade, fez um processo de escuta com a comunidade artística e cultural, né, local, e foi determinado alguns segmentos, né, especificamente. Então, assim, por exemplo, aqui a gente teve verbas para a área de produção na área de audiovisual, outro segmento que contemplava aqui a área produção de teatro. A gente tem um segmento, por exemplo, que às vezes só circulação de espetáculos, às vezes só circulação de filmes. Literatura no campo literário. A gente teve, por exemplo, a produção de livros. Então vai depender muito do que a comunidade também, que eu acho que é bacana, porque às vezes tem essa escuta, né? Da comunidade, às vezes para feira gastronômica, né? Às vezes para exposições de artes visuais. Então vai depender muito o que você disso. falou, cada região tem uma... Respeita essa regionalidade, a identidade, né, de cada local. Essa particularidade. Que às vezes o que contempla aqui não contempla lá no norte. Exatamente. Ou em outro, né, em outro município, estado, né? outro município estado, próximo até. né? Que... Questões de culturas diferentes, né? E uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que a gente até falou um pouquinho antes, é a questão do entendimento do que é arte, do que é cultura, né? Verdade. Porque a cultura, ela, no sentido antropológico, assim, ela tem um sentido muito amplo, né? Ela contempla praticamente todas as áreas de conhecimento, né? A cultura está ligada à identidade de um povo ou grupo social. Então, o recorte que a gente pode fazer na área cultural do estado do Rio de Janeiro é um pouco amplo. O recorte que a gente pode fazer com relação à cidade de Campos já vai mais ser determinado. A arte, por sua vez, né, tá ligado, um campo da cultura, né? A arte tá ligado a alguns os segmentos bem específicos, né? A arte tá ligado à dança, teatro, artes visuais, à música, né? Então, ao circo, né, ao teatro. Então, a gente é um segmento mais específico. Mas quando a gente fala de cultura, a gente tá pensando em gastronomia, a área de letras, literatura, a área de... É bem mais amplo. É bem mais amplo, né? Então, assim, e principalmente, uma coisa que eu acho importante colocar também, a questão de valorização da cultura local, né? Então, assim, por exemplo, as manifestações culturais da cidade, né? Aqui em Campos Branco a gente tem desde o jongo a cavalhada, a gente está falando da folia de reis, né? Você viu como parecerista alguma coisa nesse sentido? Projetos nesse sentido? A gente viu muitos projetos, mas a gente ainda percebe ainda a dificuldade, né? De que esse recurso chegue a esses artistas, né? Por quê? Eu acho que principalmente, como professor, eu sou suspeita porque eu defendo muito a formação na área de arte. Eu acho que a formação na área de arte, ela não que eu acho que um artista precise de um diploma para ser artista, né? Mas eu acho que ela é importante porque você consegue entender como que funciona uma questão, porque é uma questão extremamente burocrática, né? E às vezes até meio acadêmico, você tem que fazer fazer todo um projeto, fazer um objetivo, justificativa. Então, a gente percebe que é ainda uma dificuldade desses artistas, né, de folia de reis, por exemplo, né, que às vezes eles não têm uma formação, não sabem como funciona um edital. Então, às vezes, a gente percebe que são erros bobos de habilitação, né? Pois é, mas aí volta aquilo que você falou anteriormente.
as pessoas têm que se cercar de profissionais daquela De profissionais, daquela né? área. Você não sabe, né? Se você Como não preparar sabe, um projeto, você tem como que se- é procurar um produtor. E aí que entra o papel do produtor, né? Por isso que eu falo assim, eu acho que falta um pouco mais de formação, porque eu acho que foi o IFE, a prefeitura fez uma parceria com o IFE, né? E aí a gente passou a fazer uma série de oficinas. A gente teve oficinas, por exemplo, de elaboração de projeto, oficina de elaboração de portfólio, é outro item também, que é um gargalo dentro da avaliação, porque tem o que é um portfólio, o que é um currículo, teve um curso só para elaboração de planilha orçamentária, né, prestação de contas, né. Nossa, esse negócio de planilha é mais complexo aí do que a gente pensa. Os cursos e as oficinas, elas foram diretamente nos pontos onde vocês encontravam esses gargalos, exatamente. essa dificuldade, onde você via, por exemplo, o projeto voltou porque isso aqui não... Exatamente. Então, assim, por exemplo, né, aqui o edital de campos, que eu acho interessante, ele era um edital que, tanto a lei, principalmente o Aldir Blanc, né, que é a importância do recurso chegar nesse artista, né, nesse trabalhador da cultura da cidade. Então, por exemplo, aqui em Campos, o edital, que é o regulamento, ele colocou que metade da equipe tinha que ser da cidade. Então, por exemplo, até para comprovar, e como que a pessoa vai comprovar que ela é da cidade, que ela reside? Então, é documentação. Então, tinha que ter um comprovante de residência recente e um comprovante de residência com mais de 2 anos. Foi um erro também muito comum, né? Às vezes não se atentar a esses detalhes do edital. Estamos chegando agora em 2026 e em breve, né? A gente não sabe quando, mas em breve novos editais estarão na rua. Quem tem um projeto, o que pode já ir fazendo? Ou ir se preparando, né? Primeiro, eu acho que ler, entender como que funciona. Eu acho que é fundamental, né? Tanto que eu dei algumas oficinas de elaboração de projetos. A primeira coisa que tem que entender é que existe uma lei federal, né? E que os estados e municípios, eles vão gerir essa verba, para que descentralize, né, esse recurso, que ele chegue nas cidades e municípios, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Então, primeiro é ler, né, e essa pode entrar no site do Ministério da Cultura, Funarte, né. Eu vou dar uma dica aqui da plataforma Prosas, né, que é uma plataforma que sempre está publicando editais do Brasil inteiro. Porque, como eu falo, não é a área da cultura, é uma área muito ampla. Então, ela vai envolver desde editais de fomento de meio ambiente, de feiras gastronômicas, né? E vários outros setores, não apenas de teatro, dança, né? E música. Quer dizer, existem outros meios de captar para outras áreas. Para outras áreas também, né? Alguns através de bem editais. segmentados, né? Então, assim, eu acho que às vezes a gente... Não é só cultura, não é só cultura no sentido artístico, mas cultura no sentido amplo. Né? Então, por exemplo, às vezes até para pescadores, mestres da cultura popular. Então, se atentarem às publicações de editais, né? Recentemente, por exemplo, a gente teve um edital da Funarte, né? Que era para mestres da cultura popular. Então, a gente tem... e a gente, por exemplo, aqui de Campos, eu não sei se alguém participou. Então, são verbas que poderiam estar vindo para o município, né? Para divulgar, fomentar a cultura local, fazer com que a cultura da cidade seja divulgada nacionalmente, né? Então, isso eu acho aí bem pode bacana. ser encontrado nesse site. Eu acho que na plataforma Prosas é importante citar. O edital no site do MINC, do Ministério da Cultura, no site da Funarte, né? Que também sempre tem editais. E outra, uma coisa que eu acho importante colocar, na plataforma do Mapas, né? Mapas é a plataforma em que todo proponente ele tem que se cadastrar se ele quer participar de um edital de campus, por exemplo. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é se cadastrar. Então, na própria
plataforma do Mapas, né, de Cultura, ele tem lá ele vai oportunidades, né? E ele acompanha esses editais, né, que estão saindo. Então, tem o Mapas a nível estadual, a nível municipal. Então, a primeira coisa que alguém, um proponente da cidade tem que fazer é cadastrar. Então, isso tudo ele já é interessante fazer antes, né? Não precisa esperar o edital. Não precisa. Então, hoje, por exemplo, a gente tem hoje o edital, né, Aldir Blanc, daqui de Campos, ele está em fase, assim, de finalização, porque o edital saiu no início do ano, então teve processo de habilitação, todas aquelas etapas, né? Aí tem a parte de assinar termos de compromisso, e hoje ele está em fase de execução, né, até o final do ano, né? E aí, no início do ano que vem, então, teoricamente vão sair outros, né? Então tem que ficar atento como que foi esse edital. E se preparar, né? Se preparar. Eu acho que o projeto tem que estar pronto, porque o prazo, quando sai o edital, costuma ser curto. Então, se eu tenho um projeto lá, eu sou da área de música, eu quero fazer uma feira e tal, já fazer um esboço, deixar isso pronto, né? Já contato com uma equipe, né? Enfim, ter isso bem elaborado. E, Mônica, tem as empresas também que também costumam liberar os editais. Sim, né? Então assim, eu acho que a gente pensa muito nessa subvenção a nível público, né? Mas também a gente tem alguns editais que são de empresas privadas, né? Então, assim, por exemplo, eu estou citando a Vale, né? Eu estava citando anteriormente. E outras empresas, né? Porque a gente tem que entender o segmento artístico e cultural como um segmento da indústria criativa, que, na verdade, as empresas, né, por exemplo, privadas, é uma forma de divulgação da própria empresa, né? A questão do patrocínio, né? Ela está, na verdade, fazendo uma propaganda para a empresa também. Então, a gente tem alguns editais na plataforma Prosas, né? Que eu citei aqui. Ela tem a publicação de vários editais de vários segmentos, né? É mais uma oportunidade. Então, assim, tem segmentos que vai desde meio ambiente, pesca, gastronomia, a segmentos também importantes do turismo, né? Que eu acho que a gente fala que a área cultural também envolve muita questão do turismo. A gente tem editais especificamente para o turismo, né? Então, que eu acho que é bem amplo a questão da cultura, né? Que eu acho interessante. A gente estava falando, né? Você até começou falando sobre isso, sobre a Lei Rouanet. Infelizmente, a Lei Rouanet, ela, principalmente com essa questão da polarização, né? Ela foi muito, eu acho que foi muito distorcida e politizada, né? E distorcida a sua essência. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a Lei Rouanet, como que funciona. Então, a Lei Rouanet, eu acho que assim, eu acredito que ela tem essa questão politizada, e às vezes a gente percebe que, aí eu vou voltar de novo no papel a Lei Rouanet é uma lei federal, né, de subvenção, e ela não é uma verba que sai diretamente, né, do governo federal, e o governo federal ele não passa para um artista famoso, né, global, ou um grande artista da música e tal, ele não pega esse valor e dá na mão, entrega na mão desse artista. O artista, ele faz um projeto, normalmente via também um produtor cultural, né? Às vezes uma empresa e tal. E aí ele tem uma subvenção de impostos, né? Então, parte do imposto, por exemplo, o imposto de renda, em vez de... E qualquer um de nós podemos ser patrocinadores. Então, ele vai ter um projeto aprovado e ele, em vez da empresa pagar diretamente, ela vai ter essa subvenção, né? Que vai... E assim, é muito trabalhoso, porque o artista o produtor tem que correr atrás da verba, né? Ou seja, credencia exatamente. Esse é o papel do governo, aprovar, credenciar esse projeto. Para que ele corra atrás. Como a gente tem também, só pegando o eixo da Rouanet, a gente tem também em vários estados editais em que parte e leis também estaduais, né? A gente fala muito da Rouanet, mas a gente tem várias leis a nível estadual. Eu vou dar um exemplo de Minas, né? Porque Minas, por exemplo, aqui no Rio também eu acredito que tem uma lei específica que parte do imposto estadual. Ele tem o mesmo, a estrutura é a mesma, então abre um edital, é credenciado, então parte do imposto, do ICMS, né, que poderia ser destinado
que é pago, parte dele é destinado para subvenção de projetos artísticos e culturais. Assim como a gente tem também algumas leis nesse mesmo sentido, municipais. Então, que parte do ICMS é destinado a fomento de projetos, né? Eu acho que a lei Rouanet, ela é um pouco polarizada, até por desconhecimento mesmo de como que funciona, né? Como que funcionam os editais, como que funciona essa distribuição do recurso, né? Eu acho que é muito por aí. Porque não é só a Lei Rouanet, como eu falei, a gente tem outras leis também estaduais e municipais. Talvez a lei Rouanet seja mais complexa e abranja a grandes artistas globais, como você está falando, como a gente vê, porque essas pessoas têm produtor e têm coragem para correr atrás e têm nome para conseguir. Não, e você tem que ir atrás de um coletivo. De uma folia de reis. Né? Você tem que ir atrás. É você que está fazendo a cultura, você que tem um projeto que tem que, a partir do momento que está aprovado, você vai buscar as empresas que vão aportar recursos no seu projeto. E essas empresas que vão ter a dedução do imposto. Exatamente. E você sendo uma figura pública de deve ser mais fácil né? Do que um coletivo. Você tem uma vitrine, como é a televisão, por exemplo. Por isso que ela ficou tão assim elitizada. Né? E são projetos, acho, com valores maiores também. Maiores, e tem uma questão também que vocês colocaram, que é a questão de subvenção. Então, é por isso que eu até falei antes da questão dos portfólios, né? Então, o portfólio, ele é uma vitrine que vende o seu trabalho, o seu projeto como recurso. Então, logicamente, alguém que tem uma maior visibilidade, né? Entre um projeto de uma Fernanda Montenegro e de uma atriz desconhecida do interior, é claro que para a empresa é o peso dele, né? Então, assim, por isso, e também pelo fato dessas pessoas elas terem mais acesso a produtores, a empresas, né? Que já estão acostumadas, né? Com essa... e por isso que a gente fala do papel do produtor, né? Da importância do papel do produtor. Que eu tenho visto que está cada dia mais importante, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos curso de graduação em produção cultural, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem cursos específicos para isso. Que é de graduação, inclusive, na UF tem, né? Eu sei que na UF tem. Que eu acho importantíssimo, né? Porque é um profissional que faz essa mediação, ele faz essa parte burocrática, a parte de gestão também do projeto, desse apoio, que muitas vezes uma pessoa de uma comunidade, de uma folia de reis, que está lá mais na ponta, que a gente, por exemplo, a gente conhece a estrutura, a folia de reis normalmente são pessoas que elas se juntam mais no final do ano, né? Que são de várias profissões, que não são especialistas em elaboração de projeto. Então, é por isso que eu falo. Então, assim, eu acho que nesse sentido. Agora, uma coisa que eu acho importante colocar também é que, diferente da Rouanet e dessas outras leis, né, similares à Rouanet, onde tem uma subvenção do imposto, né, seja o imposto estadual, imposto municipal, é que, por exemplo, no caso diferente dela, a Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, o recurso, ele é repassado, são recursos mais definidos, menores, né? E ele é repassado diretamente para a conta do proponente, né? O que de certa forma facilita, porque a gente tinha também uma outra dificuldade, que é a questão da captação dessas outras leis. Então, por exemplo, às vezes a gente tinha projetos que eram aprovados em leis de fomento do Estado, né, do ICMS, que às vezes não conseguia captar. Então, o recurso da Paulo Gustavo, ela já é um recurso mais direto, né? Mas também tem a importância vamos supor, o segmento, e elas são segmentos mais especificados. Então, por exemplo, no edital, vou dar um exemplo, de circulação de filmes, né? Ela tem um valor X já delimitado, que é um valor mais ou menos de orçamentário, que é para circulação. Então, ela tem um valor mais ou menos delimitado. Por exemplo, para o artesanato, né? Para a compra de materiais, que eu acho bem interessante também, né? E para a valorização do artesanato local também. E movimenta a economia também, movimenta também a economia, né? Mônica, você dá aula, né, no curso de licenciatura de teatro no IFE. Sim. Eu acho que é a única instituição que tem graduação, né, em teatro, aqui em Campos, pelo menos. Teatro, música. Hoje, o IFE, gosto de falar dessa importância, porque assim, eu acho que a importância da formação, sabe?
Eu estou em Campos há mais de 10 anos. Eu ajudei a criar o curso de teatro, né? O nosso curso é de 2015-2. Assim como surgiu também a graduação em música. São 2 licenciaturas, né? O IFE é a única instituição pública de Campos, de toda a região, que tem cursos para formação na área de arte, né? Que são essas 2 graduações. E a gente percebe que são 2 graduações, são 2 licenciaturas para formar professores. E muita gente não sabe, por exemplo, fala assim, o que é são para formar professores da área de arte, para trabalhar como professores da área de arte no segmento da música e no segmento do teatro, né? Por quê? E aí as pessoas até perguntam, o que a pessoa vai trabalhar nesse segmento? Pode prestar concurso até para professor de arte da educação básica, né? E por que eu acho isso importante também como professor? Porque o professor, ele é um multiplicador desses saberes também, que eu acho que é importante, né? Que é fomentar desde a pessoa. Hoje eu tenho, por exemplo, um estudante do ensino médio que está fazendo projeto, né? Também, né? Até menor, até, que aí tem o apoio dos pais e tal. Projeto na área de audiovisual, que eu acho importante a gente colocar. Porque antes do curso no IFE, as pessoas acho que tinham que ir para... Outra questão a colocar, eu acho que a gente atende uma demanda também não só da região, fora o curso do IFE é o único que tem, né, de licenciatura em teatro, por exemplo, o único que a gente tem no interior do estado do Rio de Janeiro inteiro, numa instituição pública. E a gente atende também pessoas tanto de uma região de Minas, né, que vem para cá, a gente atende pessoas do Espírito Santo, a nível de informação, o Espírito Santo não tem nenhum curso de graduação em teatro, nós atendemos toda essa demanda também. A gente tem alunos hoje que vêm do Nordeste, né, a gente tem alunos que vêm de São Paulo, né? Esse ano, por exemplo, a gente tem 2 alunos que vieram da cidade de São Paulo para estudar aqui, né? E é engraçado também que quando o leigo, né, a pessoa mais distante, pensa que fazer a graduação em teatro, né, é formar o cara como ator ou né? como atriz, Sim, né? sim. Não é muito isso. mais do que isso, né? Então, muito mais amplo. Muito né? mais amplo. E muita gente, por exemplo, não sabe que o teatro, no IFE, por exemplo, eu atuo tanto como professora na área do teatro, como professora da área de arte, trabalhando com teatro na educação básica. E muita gente não sabe que o ensino do teatro, o ensino da música, o ensino das artes visuais, o ensino da dança, ele é obrigatório em toda a educação básica. Então, assim, por exemplo, aqui em Campos, a gente foi por isso, tinha uma demanda, porque não tinha profissionais formados. Como você falou, quando a pessoa precisava estudar, ela saía daqui e tinha que ir para a capital. Sim. E muitos não voltavam, que eu acho que é uma questão. Hoje, quando eu vejo... Aí a carência continuava. Quando eu vejo meus alunos, assim, né, formados já, né, colegas hoje, trabalhando lá em Cambuci, fazendo projetos, criando os cursos, trabalhando lá. Eu vejo como que é interessante, como que está fazendo a diferença, né? Na cidade, na região também, né? E Mônica, como que a arte entrou na sua vida? Gente, que pergunta difícil. Olha, eu sou aquela pessoa, eu sou de Minas, né? Eu acho que gosto de falar isso. A cidade que eu nasci é chamada cidade. Eu perdi muito meu sotaque, mas assim, a arte sempre fez parte, né, de mim. Qual cidade? Eu nasci em Montes Claros, mas depois morei, que é considerada a cidade do Darcy Ribeiro, a cidade do Beto Guedes, né? Eu gosto de falar isso, da Carmen Lúcia, né? Gosto de falar porque a Carmen Lúcia fala muito, né? Ela nasceu lá. A gente fala que a gente é um mineiro meio geraizeiro, porque a gente fala, tá próximo, de certa forma, para Bahia, mas assim, é uma cidade que tem uma singularidade muito grande, né? E eu acho que isso faz parte de mim, né? Desde de criança, eu já gostava muito de arte, por isso que eu gosto de falar da questão do artista. Então, foi muito instintivo. Eu nunca tive aula de arte direito na educação básica. Eu gosto de falar isso porque tem gente que fala assim, nossa, ela estudou. Não. Eu gostava de arte, eu era chamada para fazer coisas do teatro na igreja, naquela coisa toda. Por isso que eu acho que a arte está na vida da gente, né? O conhecimento artístico, ele está em todas as áreas. Eu falo que o conhecimento artístico, assim como o conhecimento matemático, ele está desde do profissional do jornalismo, da pessoa o profissional da geografia, o médico, né? Ele tem que ter um conhecimento artístico quando ele vai fazer uma cirurgia plástica, né? Por exemplo. Sim. E aí eu sempre gostei de arte. Então, assim, eu pinto, eu faço aquarela, então, assim, eu sou uma pessoa que eu tô ligada desde criança.
E aí, a gente tem por isso que eu falo, eu defendo muito a questão da formação e da questão, porque eu acho que quando a gente estuda, a educação, eu vejo uma potência na educação, sabe? Porque eu acho que quando a gente estuda, a gente vê outros mercados também de trabalho, né? De estar trabalhando até como docente, que eu vejo a docência também sendo tão atacada. Entende? Eu vejo, por exemplo, a docência em arte até, né? As pessoas falam assim, eu prefiro ser artista, mas eu não quero ser professor. Eu acho que o professor, né, das várias, tem uma importância. É também um artista. É também um artista, né? E então, assim, acho desde sempre na minha vida. E aí depois eu fui fazer uma graduação em teatro, depois eu fiz uma graduação em fotografia também. E assim, eu trabalhei um tempo com cinema, né? Tem uma especialização também em cinema, em dança, e sempre teve muito presente. Todos os segmentos. Quase todos. E como você analisa o momento hoje no estado do Rio e em Campos, especificamente na área de cultura e de arte? Então, gente, assim, eu sou suspeita porque eu vejo uma potência muito grande, né? Eu vejo uma potência muito grande. Eu vejo que é uma forma que, às vezes, a percepção que eu tenho, que Campos, ela é uma cidade que o próprio campista, às vezes, não valoriza muito a cidade. Eu acho que a grande questão que eu acho da arte é isso. A cultura é muito ampla, né? Mas eu acho que a arte, ela ajuda a gente se reconhecer em determinado território, né? A gente usa muito esse termo território hoje, né? Porque a grande questão da cultura é isso. A cultura, ela é identidade, é a coisa mais rica que um povo tem. Esse pertencimento. Esse pertencimento, que eu acho que o mineiro tem muito. Então, por exemplo, eu falo muito isso porque quando eu vim de Minas para aqui, quando derrubava um casarão no centro, eu ficava, gente, eu me sentia... Eu via aqui e as pessoas da cidade não viam tanto essa importância. Que eu acho que de um determinado tempo eu vejo os mais jovens mudando, sabe? A mentalidade. Às vezes os mais jovens quererem fazer mais trabalhos. E o importante da lei de incentivo nisso tudo é que, por exemplo, quando você faz, até como critério de avaliação, sabe? Colocar elementos da cultura da cidade. Então, por exemplo, se eu for fazer um espetáculo de teatro, meu projeto é um espetáculo de teatro, meu projeto é um projeto de audiovisual, dentro desses segmentos das leis, né, dos editais de cultura, ele já é mais pontuado, né? Por exemplo, se eu faço um projeto que vai estar falando de elementos da cultura campista, né? Que eu acho que isso é importante, eu acho que vejo a arte com uma potência para o pertencimento, para valorizar a cultura da cidade, dos diversos territórios, e também para que saia desse local. Então, por exemplo, um espetáculo hoje um trabalho de audiovisual, né, um filme, um curta, ele circula no mundo. Você coloca na internet. Então, é divulgar a cidade, a cultura da cidade, elementos da cidade, a identidade da cidade, não só para o estado, mas para o mundo inteiro, né? Sim, eu acho que isso é bem interessante. A arte transformadora. Eu acho que a arte é transformadora, mas eu vejo ela também que ela tem que ser valorizada como um campo profissional, sabe? Hoje a gente fala muito na questão da indústria criativa, né? E quando a gente, igual você falou, a gente pensa no teatro, a gente pensa especificamente no artista, né? No ator. Mas o teatro, a música, ela tem vários profissionais que a gente precisa de formação, de qualificação. Por exemplo, eu falo muito isso com os meus alunos do teatro. Não é só para atuar. A gente precisa de alguém, o teatro, assim como o cinema, a gente precisa de sonoplastas, de pessoas, né, que trabalhem, pesquisem figurino, caracterização, iluminação, né, cenografia. Então, a gente precisa principalmente, por exemplo, de formação, de cursos de formação desses profissionais, né? Que eu percebo que falta muito. Eu não vou dizer especificamente de Campos, mas eu acho que falta em vários lugares. A gente ainda tem uma centralização de profissionais nas capitais, sabe? E no ator, né? E no ator, né? Entender essa figura do ator como se fosse algo principal, ou né? Isolado. Né? Mas um espetáculo de teatro, a gente tem um diretor, a gente tem toda uma equipe. E hoje, por exemplo, a gente precisa ter de um apoio de comunicação, né, de mídias. Então é todo
um aspecto de multiprofissionais também, né? Que a gente precisa, né? E eu vejo a arte como transformadora, no sentido muito mais amplo, né? Mas eu vejo também como um campo profissional que a gente tem que valorizar, assim como a gente valoriza a formação em medicina, engenharia, né? Eu acho que a gente tem que entender que é um campo também econômico, que eu acho que é importante colocar, turístico, que movimenta toda a economia, né, da cidade também, né? Eu acho que é muito amplo e é importante também a gente pensar eu nisso. acho interessante a gente falar, né, sobre a continuidade desses editais, desses projetos, porque como você falou, foi um dos primeiros segmentos assim a parar. Sim. Tinha aglomeração, sim, então não podia. E aí depois demorou ainda, porque são espaços fechados, muitas vezes, sim, né? Os teatros, espaços fechados. E eu acompanho muitas notícias também de apresentações, né? E hoje a gente vê os teatros cheios, né? As pessoas voltando. E talvez se não tivesse esse aporte, muitas vezes, isso não fosse possível, né? E a importância disso. E eu acho que é importante também, uma coisa que eu acho importante colocar, que as pessoas pensam assim, mas vai pegar esse dinheiro, né? Vai passar para um artista, né? Um grupo ou coletivo, vai pensar assim, e essa pessoa vai, meio que parece que é uma coisa meio gratuita, e não é, né? Tem todo um processo, esse processo, por exemplo, vou dar um exemplo de um espetáculo de teatro. Ela vai montar um espetáculo, ela vai fazer uma apresentação gratuita para a comunidade. E uma coisa importante também, que é uma das regras do edital, é o que a gente chama de contrapartida social, né? Que o que é a contrapartida social? É uma forma dessa pessoa que está recebendo essa verba devolver isso para a sociedade. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que faz estou dando um exemplo do teatro, que é muito a minha área, mas, por exemplo, uma pessoa que faz um projeto de produção de um espetáculo, ela é uma das obrigações do edital. Ela tem que ter uma contrapartida social, por exemplo, de apresentar esse espetáculo em escolas públicas. Ela tem que ter uma contrapartida, por exemplo, de fazer uma série de oficinas em escolas e de forma gratuita. Tem que levar a cultura. Ela tem que trazer uma contrapartida. Essa contrapartida pode ser através, ela pode ministrar cursos, ela pode fazer apresentações a mais, né? Circular em escolas, divulgar uma série, sim, fazer palestras, fazer rodas de conversa sobre determinados assuntos. Então, assim, a contrapartida social, ela é uma coisa que a própria cidade ganha. Porque, e a própria volta para o município, né? Para fomentar realmente a cultura. Fomentar realmente. Então, assim, não é só, às vezes, uma apresentação no teatro, né? Vamos supor, às vezes o projeto faz um espetáculo e faz umas 5 apresentações, né? Dando um exemplo, apresenta lá no Trianon, apresenta no Teatro de Bolso ou em algum outro lugar especificamente, porque a gente sabe que tem ainda uma questão do deslocamento das pessoas para esses espaços, né? Então, existe também, que eu falo que é importante, que é uma das regras dos editais, a contrapartida social. É fazer com que esse recurso de apoio se converta também em um trabalho dessa pessoa para a sociedade, sabe? Então, assim, que eu acho que é importante isso também a gente falar. Por exemplo, eles vão ministrar uma série de cursos em escolas. Às vezes a escola não tem um profissional, desde curso de fotografia, né? Então, de vários segmentos, né? Que eu acho importante também. Mônica, você já se dedica muito tempo à arte, né? Você é professora de graduação da rede básica também, tem mestrado em artes, mas antes um pouquinho, você esteve numa área completamente diferente, né? Então, como é que foi isso? A gente falou, na verdade, eu acho até engraçado, porque assim, eu nunca trabalhei, na verdade, a arte sempre teve muito presente, né? É porque muita gente acha estranho que eu sou formada também em mecânica industrial, né? Mas eu acho que, pra mim, todo conhecimento, eu acho que é muito válido. Mas assim, eu nunca trabalhei especificamente, eu trabalhava por isso que eu falo que a arte tá tendo a mecânica. Eu falo muito isso no IFE, né? Porque eu fiz um técnico em mecânica industrial, e pra se ter uma ideia, a minha turma de mecânica, a gente produziu como
resultado do curso técnico, foi em Minas, que era 4 anos, um espetáculo de dança, gente. Que era um espetáculo de dança em que a gente trazia para o palco todo o processo de usinagem de uma peça. Então era todo o processo de como, desde a extração do minério até várias etapas, né, da produção, desde como é que fala? Várias produção mesmo, né? Todas as etapas de produção até sair uma peça final, né? Toda a linha de produção. Toda a linha de produção, né? E através de um espetáculo de dança. A arte já estava. E por exemplo, dar um exemplo, no próprio curso de mecânica tem uma parte que é toda de desenho. Então, minha primeira área que eu trabalhei foi como desenhista, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, Mônica, e por exemplo, hoje, até a formação que eu falei mecânica, me ajuda até a pensar que, por exemplo, eu não vejo o teatro só como a questão da atuação e a parte artística. Então, por exemplo, eu trabalho até na parte de iluminação, essa parte elétrica também, o pessoal acha muito estranho, mas eu acho que é uma área que a gente tem que valorizar muito. Então, assim, às vezes tem coisas que até eu mesmo vou lá e olho, sabe? Resumindo, o curso serviu para alguma coisa. Gente, você conseguiu colocar a arte no curso de mecânica industrial. Serviu para alguma coisa. Olha, foi um papo muito interessante. Estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Foi Passou muito rapidinho, interessante. né? Passa muito rápido. E eu queria aproveitar e te agradecer novamente da sua participação, você tirar um tempinho para vir aqui. Eu que agradeço o convite, né? Eu acho que é importante a gente estar falando, né? Porque eu acho que por mais que se divulgue, inclusive, muita gente ainda não sabe, né? Não sabe. Eu acho que é interessante, por exemplo, estar acessando ao site da prefeitura, né? Que eu acho, do Funcultura, do fundo, porque sempre algumas informações são interessantes, né? Da própria fundação, né? Oswaldo Lima de Campos, eu acho que é interessante, porque esses recursos eu acho que eles têm que ficar com a comunidade. Eu acho que é essa que né, valorizar a cultura local, os artistas, né, e os profissionais, que eu acho que... A mensagem que você deixaria é que as pessoas se preparem, então, Se preparem. Eu acho que essa questão do geral, né, tanto que a gente teve uma série de oficinas agora, né, recentemente, e muita gente pensou assim, gente, não tem nenhum edital aberto, mas vai ter, né, a ideia é que a gente tem editais a serem publicados no início do ano que vem, né, ainda mais por ser um ano político. Então a gente já tem uma verba federal, né, já direcionada, então está na fase de burocracias. Então eu sei que, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul já tem editais novos agora. Então o estado do Rio eu ainda não sei se saíram, mas vai sair em breve, né? Até por ser um ano político tem que publicar até um determinado tempo. Tem que antecipar um pouco. Que tem um calendário eleitoral. E a estrutura dos projetos, dos editais, elas não mudam tanto. Mudam algumas regras, algumas coisas assim, mas a estrutura geral é a mesma. Então serve de base, né, para quem quer se preparar no que vem. E principalmente, né, para as pessoas de Campos se cadastrarem no mapas de cultura da cidade, porque aí ela já é um cadastro, né, online, que ela vai cadastrar qual o segmento que ela trabalha, dados, carteira de identidade, CPF, endereço, ela já tem que ter esse cadastro previamente, que já ajuda, inclusive, né? E tudo é feito via essa plataforma, né? O projeto depois ela vai fazer também via plataforma. Ela vai colocar todos esses dados então também na plataforma. Já é bom antecipar bom antecipar. Ela já deixar tudo marcado lá, já previamente inscrito, né? Os próprios editais, eles saem na parte de oportunidades dentro da plataforma. Então, eu acho que é interessante. Interessante. Legal essa dica, o caminho, né? Sim, seguir. Sim. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Ponto de Pergunta Cast. Nós estamos nas redes sociais, né, Fran? Verdade, todas as plataformas, Ponto de Pergunta Cast, você encontra a gente lá com as melhores notícias de Campos e da região. E a entrevista completa na nossa página do YouTube, no canal do YouTube. Que vocês se inscrevam lá, toca o sininho lá, aperta o sininho lá para poder receber de primeira mão. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.